Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM. Nesse programa Caminhos da Consciência, eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, sempre trazer para vocês algumas reflexões diferenciadas, de forma que o que a gente troque de ideias aqui, apesar que vocês estão de uma forma mais passiva, somente me ouvindo, mas existe a troca da energia de quem fala, de quem ouve, ou de como as ondas sonoras chegam até vocês, uma forma diferente da gente refletir sobre as coisas, né, sobre os assuntos. Então, aqui nesse programa, eu procuro sempre trazer para vocês algo um pouco diferenciado ou uma forma mais reflexiva em relação aos assuntos. Hoje, eu vou conversar com vocês sobre o feriado que nós tivemos agora, quarta-feira, né? Vou brincar com o André, que está me ouvindo aqui. Foi feriado por quê, André? Vamos ver o que ele fala para mim e eu falo para vocês. De Nossa Senhora, olha aí. Porque normalmente o que o pessoal fala, André? Feriado por quê? Dos Dias das Crianças. Então vamos entender um pouquinho esse jogo, né? Tem alguns fatos históricos, tal, ligados a este feriado que nós tivemos, tal, mas na verdade fundamenta-se esse feriado relativo ao dia de Nossa Senhora, né? Se fala Nossa Senhora Aparecida por causa da cidade de Aparecida, onde os pescadores, eu vou contar um pouquinho da história, não sou nenhum expert nisso, vou contar um pouquinho da história para vocês, os pescadores que acharam ali a santa, que eles estavam atrás dos peixes, para homenagear ali o povo de Guaratinguetá, o Dom Pedro Almeida, ele ia lá, que era o governante das capitanias de São Paulo e das Minas de Ouro, então eles queriam achar uma boa quantidade de peixes para promover uma festa muito legal. E isso ocorreu quando, né? Que dizem que foi, vamos dizer assim, o primeiro milagre, né? Já que nós estamos falando disso, vamos falar a palavra milagre. Eu nem curto muito ela, porque eu acho que o milagre em si, na verdade, é uma força interior que está dentro das pessoas, tanto no seu sentido individual, como principalmente no coletivo, que envolve uma força, pensamento, sentimento, coracional, que consegue atingir com a pureza dela uma região. Quando eu digo região, eu digo consciências sutis que a nossa vibração comum humana normalmente não atinge. Então, quando ela é verdadeira, quando ela é pura, quando ela realmente possui uma vontade, que a vontade seria o princípio intermediário entre a mente e a emoção, seria a lei, seria a parte intermediária, o fiel da balança, as pessoas elas conseguem resgatar essa energia divina angélica e trazer ela para a face da Terra. Aí ocorre o milagre. Então o milagre, inicialmente, ele tem que ocorrer aonde? Dentro da pessoa e nunca fora, né? Então, na minha visão, quando ocorre isso, dizem, né? Aí é história, eu não posso certificar, são dados que a gente possui, que isso ocorreu na segunda quinzena de outubro, aí que começa ali a data de 12 de outubro. Esses pescadores, com essa visita desse governante das capitanias, o Dom Pedro Almeida, eles se lançaram ali no rio, né? E era uma época de baixa de peixes, ali naquela região de Aparecida, né? Então, o que acontece? Eles se lançaram e, com isso, o que ocorre? Eles acham, quando eles jogam as redes, primeiro o corpo da Nossa Senhora de terracota ali, que estava no rio já deteriorado há bastante tempo ali, sem a cabeça. Então eles até estranharam, aí dizem que eles lançaram novamente a rede, e quando eles puxaram a rede novamente pela segunda vez, veio a cabeça. Então aí que já ocorre, por isso que eu falei o milagre, o primeiro milagre, porque isso não é uma coisa muito fácil, né? Então aí eles viram que encaixava perfeitamente, e após isso começaram a vir os peixes, num momento de baixa. Então aquela região ela já começa a ser consagrada com essa energia que perdura até hoje como um lugar de Nossa Senhora, né? Um advento ligado a ela, aí Nossa Senhora Aparecida. Isso foi no ano de 1717. Aí vem aquelas reflexões particulares minhas, né?
Eu gosto muito de linhas de conhecimento, né, como astrologia, tarô, cabalá, todo mundo sabe isso, quem acompanha o meu trabalho. Se você pegar o ano 1717, você pega a repetição do número 17. Se você olhar o arcano do tarô 17, a estrela, é muito interessante. Você observa, recomendo até que vocês pesquisem na internet, a imagem do arcano 17, a estrela. Você vai ver que tem um ser ali, andrógeno, com uma aparência bem feminina no desenho, e ali ele tira das águas com um vaso e ele joga na terra com um outro vaso. Então já se associa ao como esse primeiro milagre, esse primeiro advento, que é a imagem da santa, que até hoje que está lá, ela foi retirada das águas, as águas ligadas aos mistérios da força lunar, da força da mãe. Pode ver que toda divindade associada à realidade feminina se associa à lua, né? Ela está voltada à lua, e a lua, na própria astrologia, ela coloca como sendo a parte dos sentimentos, a parte da água, etc. Tal. Aí você pega todas as mães divinas de todas as religiões, culturas e teogonias. Aqui eu sempre falo de uma forma solta, né? Eu não procuro focar diretamente em nenhuma religião nem nada. Eu sou um livre pensador. Eu observo em tudo o que de repente existe ali de conhecimento que a gente possa acessar. Então, repetindo, isso ocorreu na segunda semana de outubro, no ano de 1717, naquela região de Aparecida, Guaratinguetá, ali até hoje, quando você passa ali, né? Então, depois que esses pescadores tiveram esse primeiro milagre, o nome deles, se eu não me engano, era Domingos e Felipe. O Felipe levou essa santa para a casa dele, e ali começa uma série de peregrinações. Ficou por 15 dias, se eu não me engano, na casa dele. Começa aí um monte de gente ali que sabe do milagre, do que aconteceu, e aí começam os eventos, os adventos, etc., que com o tempo ocasionam o quê? A formação da primeira basílica, que nós temos duas. Temos duas lá, tem a velha e a nova, né, André? Não sei se o André conhece ali aquela região de Nossa Senhora Aparecida. Tem a Basílica Velha e tem a Basílica Nova, né? Tem as duas, né? Então foi construído primeiro a velha e depois a nova. Eu viro e mexe, passo ali, quando eu vou para aquela região do sul de Minas. É uma igreja, é uma igreja. Depois que virou, era uma igreja pequenininha, que depois virou aquela baita basílica que a gente passa ali na Dutra e vê, né? É isso, o André tá me apoiando aqui, tá dando o apoio aqui ao programa e as informações. Então, quando eu vou para aquela região de São Lourenço, que eu aprecio muito ali, né? Eu passo ali com a moto, a gente sempre vê. Então, gente, ali, aquela região, ela carrega essa energia, esse arquétipo formado pelos fiéis. Voltando ao quesito, à situação do próprio milagre em si que eu comentei. Quando a formação realmente ela é pura, ela é verdadeira, que as pessoas vibram interiormente, uma energia diferenciada no seu sentido sublime, de amor, de conhecimento, se esses dois caminham juntos, nossa, a gente pode chegar a altos graus de sublimidade de consciência, né? Hoje em dia, normalmente as pessoas, claro, estou me incluindo no meio, a gente está no jogo aqui evoluindo, as pessoas pendem muito para o lado mental ou muito para o lado coracional. O grande segredo está no equilíbrio dos dois, né? Quando você pega uma pessoa com muito conhecimento e pouca amorosidade, a pessoa ela pega o conhecimento que ela tem, ela ataca, ela manipula, ela critica no sentido de rebaixar os outros, procura ver os defeitos. E normalmente, quando ataca, o ataque é pesado. Por quê? Porque ela tem muito conhecimento, mas ela tem pouco coração. Quando a pessoa trabalha demais o coração e pouco o lado do conhecimento, ela pode se tornar um seguidor, um fanático, uma pessoa que segue, de repente, um caminho somente conduzido pela energia emocional, e ela às vezes não tem nem conhecimento do que ela está fazendo, do que ela está se conectando, então é complicado. Então, para mim, na minha visão, o segredo está no equilíbrio desses dois pratos da balança, que no ser humano, isso está simbolizado na
própria duplicidade da composição do nosso corpo físico. Se você observar, tudo é duplo em nós. Nós somos a própria polaridade, não só de frente e trás, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, né? Então, esses 2 dutos, essas 2 energias, daí que você pega nas filosofias, principalmente do Oriente, onde nós tivemos o nascimento disso, os yogis ou os yoguins, o quanto eles trabalham a força da respiração, né? O controle da respiração para que os 2 dutos se equilibrem. Normalmente, o lado direito, mais racional, ligado aos mistérios solares, e o lado esquerdo, ligado mais às realidades emocionais ou às realidades lunares. Quando equilibra essas 2 forças, surge o que nós chamamos de Sushumna, ou a energia venusiana, que é a parte do meio. Aí que nós temos aquela elevação da consciência que sobe pela nossa coluna e origina, muitas vezes, para os merecedores, a iluminação, aonde os 7 orifícios da face se encontram imersos de luz, né? Então aí também você pode associar aos mistérios de Kundalini, que é o fogo serpentino que sobe, que sai das regiões puramente densas do ser humano, que estão naquela região dos nossos órgãos genitais, onde está o chakra Muladhara, ou chakra raiz, e essa energia sobe. Então o verdadeiro milagre primeiro tem que acontecer dentro de nós. Então muitas vezes as pessoas, mesmo de uma forma inconsciente, elas conseguem fazer um pouco da elevação desta consciência quando existe pureza dessas 2 forças. Então essa energia sobe como um princípio andrógeno, nem solar nem lunar, estou falando androgenismo no sentido de consciência, e a pessoa atinge o que se chama o Devakan dos teósofos, os campos elíseos gregos, não importa o nome que você dê. Então essa alta região onde existe o verdadeiro dínamo da semente do que nós chamamos de milagre, desce. Então ali nessa região, quando existe essa força no seu sentido mais elevado, sempre existe essa força propícia. Aí que existem vários milagres associados ali à Nossa Senhora. A própria Princesa Isabel, uma pessoa especialíssima, eu não lembro o ano, eu acho que foi 1888, se não me engano, que foi uma segunda visita que ela fez uma visita acho que 20 anos antes, que foi em 1868, e ela pediu uma graça ali. Parece que ela conseguiu, se eu não estou enganado, ou se eu li de alguma fonte errônea, e com isso o que ela consegue? Ela consegue o milagre, né? Já falamos um pouquinho sobre isso, e depois, 20 anos ou 2 décadas depois, ela volta, e ali ela como princesa, ela leva para vestir a santa uma coroa com pedras preciosas, assim como um manto também fantástico. Então, se você visita essa região e você olha ali a santa, você pode visitar pela internet, você vai ver ali que existe um manto e existe a coroa. Então, foi a Princesa Isabel, se não me engano, se eu não estiver errado, que presenteou a santa, vamos colocar esse termo, presenteou ela ali. Então, existe uma energia ali. Aquela região, quando nós falamos dessas forças, né, aquela região ela está muito próxima ao que é o Trópico de Capricórnio, que é importantíssimo. Os trópicos, eles contam muito da história da humanidade e da evolução, como os teósofos chamam, da mônada humana, que seria o nosso princípio espiritual para uma fácil compreensão, cada vez sendo mais acessado. Porque se a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que tudo começa ali no Oriente, né? Como nos ensinam os livros sagrados, né? Todo mundo sabe que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, saliento que eu não estou representando ela aqui, estou como livre pensador, colocando aqui em todos os meus programas de forma integral para vocês as minhas reflexões pessoais, sempre sujeitas a erros. Então eu estudo o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Eubiose, e ali eu que passei por vários lugares quando eu cheguei na Eubiose, agora eu estou completando quase 20 anos de lá, ainda sou novinho, tem gente ali que tem 30, 40, 50 anos ou mais de eubiose, pessoas ali fantásticas que estão há muito tempo, mas tempo não dá consciência, né? Às vezes você pode pegar uma pessoa que está chegando ali que já está num patamar consciencial fantástico de consciência, não dá para você julgar ou mensurar. Eu, pelo menos, não faço isso. Então, voltando, eu li
que toda a evolução da humanidade, ela começa praticamente há 1 milhão de anos atrás, arredondando na meseta do Pamir, naquela região do norte da Índia, próximo ao Afeganistão, onde começa a nossa nova etapa evolutiva, que todos nós somos seres arianos, que nós somos um novo tipo de raça como consciência e não como cor de pele, que veio renovar a força do verbo manifestada através de um novo tipo racial. O anterior foi o Atlante. Então ali começa onde? No Trópico de Câncer. Se você vê, começa ali o Trópico de Câncer, naquela parte norte, né? Porque o sul, onde nós temos o Trópico de Capricórnio. E isso na astrologia é uma polaridade, Câncer e Capricórnio. Se você olhar até na própria astronomia, se você observar a constelação de Câncer de um lado, a 180 graus dela está a constelação de Capricórnio. Então, uma complementa a outra. Câncer está associado à família, ao passado, né? Então, aí que você entende por que tudo começa ali naquela região, onde é o início do Sol. Nós começamos as primeiras horas do dia naquela região, aí também a gente entende o porquê disso. Então forma-se uma nova família, e essa família, através da própria história da humanidade, vai rumando, você estuda, você vai compreendendo que toda a evolução representa esse marchar do Oriente para o Ocidente e termina onde? Aqui no Trópico de Capricórnio. Então o Trópico de Capricórnio, Capricórnio representa o quê? Se você pegar a consciência do caprino, ele sobe a montanha e sempre a conquista do mestre, ou a sublimação de tudo, está na montanha. Daí que você pega esse símbolo ligado ao caprino, ou capricórnio, ou cabritinho que sobe a montanha, aquela conquista do mestre. Pode ver que todos os grandes seres sempre se apoiaram em montanhas, né? Então, quando você observa Moisés, 40 dias ali, né, tal, também assim como Cristo no Monte das Tentações, sempre existe uma montanha. O Monte Olimpo dos gregos, o Monte Meru da Índia, sempre existe uma montanha. Então, se você pegar aqui no Trópico de Capricórnio, passa próximo àquela região. Então, ela como padroeira do Brasil, né? Isso, pegando novamente o feriado firmado em 12 de outubro, eu acho que foi nos anos 80, se não me engano, precisamente no ano de 1980, quando o Papa João Paulo II, ele veio aqui e ele consagrou a Basílica como realmente um lugar de muita força ligado ao próprio cristianismo em si. E uma coisa interessante, né? Isso voltando ainda a esse ponto da própria imagem da santa e o manto, que é como se firma o arquétipo existente ali. Uma vez eu fui para Machu Picchu, estava naquela região de Cusco, e eu estava falando com o guia ali da nossa viagem, né? Lembro o nome dele até hoje, o Lúcio, né? Uma pessoa com uma cultura fantástica. Normalmente os guias dessas viagens internacionais, os guias locais, eles trazem uma bagagem, um preparo cultural, não estou falando que é geral, mas a maioria, eles trazem uma força cultural muito grande. Aí ele diz que quando os espanhóis chegam naquela região e começam a trazer, assim como os portugueses, com os próprios jesuítas aqui, em contato com os indígenas, no caso ali os incas, na parte norte, os maias e etc., eles vêm trazer o cristianismo em uma forma das aceitações do próprio povo em relação a esse renovar, representa o quê? Representa que eles cultuavam as montanhas como realidades sagradas. Daí nós entendemos a forma triangular da maioria dos santos, dos anjos e etc., em relação à montanha, para que houvesse um mesclar da consciência e dos valores. Então, a própria Virgem Maria, ela tem assim aquele formato triangular para que se remeta à montanha, que está ligado também aos mistérios de Capricórnio, que ali nós temos, né, o trópico, a linha que passa ali, né, bem próximo àquela região. Quando você passa ali pela região da Dutra, aquela região esqueci o nome da outra estrada quando a gente volta ali do sul de Minas. Ali você sempre vê, você está passando pelo Trópico de Capricórnio, que simboliza a chegada da mônada ou da evolução espiritual no seu final. Então tudo isso traz associação a essas forças, traz associação a essas consciências. Então tudo é fantástico. E ver a própria data em si,
firmando a energia do arquétipo, se pegar o número 12, né, que é 12 de outubro, se pegar 12, automaticamente isso remete ao quê? 12 apóstolos, 12 signos. Se você pegar os 12 signos do zodíaco, eles representam um grande útero cósmico, a própria força da mãe. Observe, entre na internet agora e coloque ali o mapa astral. Você vai ver um círculo onde estão os 12 signos, o planeta Terra está no meio. Então o planeta Terra, no meio do mapa, ele representa o filho, os 12 signos, a força transmutadora das estrelas ou das constelações ou dos signos zodiacais, falando de astrologia e astronomia, a força da mãe, e após essa energia, no lugar onde não existe forma, nós temos a energia do pai, ou a causa, a lei e o efeito. Então os 12 signos do zodíaco já representam uma força transmutadora. Daí que surge a astrologia com o tempo, estudando essas quatro forças, porque os 12 signos se dividem em 4 elementos, que são as 4 consciências do universo manifestado, que como transmutadores de energia, ou dessas 4 hierarquias desses 4 elementos, se projetam no centro. Então a astrologia, no seu sentido comportamental, quando você vê os signos do zodíaco como hierarquias criadoras, hierarquias do ar, que não a mente, as hierarquias do fogo ligado à energia astral, a força da água, os sentimentos, mas também com a vitalidade, a da terra, com a realização, representam anjos trabalhando. E isso está associado ao que? A energia da mãe. Aí que eu entro no mês, outubro. O outubro é 10 para nós. 10, mas na verdade o ano novo real começa em março. Se você pegar março como mês 1, outubro é 8. Aí que vem outubro, de octa. Né? Se você pegar o próximo mês, o que você tem? Novembro de 9, dezembro de 10. E se você pegar a força do 8, a própria mãe divina também se associa ao número 8. Porque se você pegar nas próprias religiões, a pomba do Espírito Santo, do peito dela saem 7 raios. Então ela é uma síntese. Então se você pegar o 12 e o 8, nossa, tem todos os arquétipos fundamentados em analogias que a gente pode fazer para entender a força vibracional que tem. Tem fanatismo ali? Óbvio que tem. Em todo lugar tem coisas certas, tem coisas erradas, de acordo com o olho de quem observa e a sua própria consciência. Não estou falando o que está certo ou o que está errado ali, mas nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Depois, por fim, nós temos, né, que isso foi na década de 20, foi o deputado Galdino Filho, se não me engano, ele levou essa proposta de colocar como Dia das Crianças. Né? Criança, a mãe, está falando da Virgem, a Virgem quem foi? A mãe de Jesus, e foi aprovado. Nos anos 60 teve um lance comercial, que eu não lembro qual foi a empresa que fez, associou isso ao Dia das Crianças, deu um boom nas vendas. Depois, só mais adiante, se não me engano também, nos anos 80, e todas as empresas transformaram no Dia das Crianças para vender suas coisas. Dia da Criança é todo dia, porque a Mãe Divina, ela como força geradora de todas as coisas, ela está gerando sempre a possibilidade de nascerem filhos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e também do reino humano. As crianças especiais que estão nascendo, que se pegar no meio exotérico, são chamadas de crianças cristais, índigo. Segundo os estudos, são crianças bimânicas e também atabimânicas, que esse nome quer dizer que bimânica, que trazem o princípio de Budi, a intuição plena, e manas, a força da mente abstrato, angélica, e as mais evoluídas, vamos colocar esse termo, as atabimânicas, que trazem o princípio átmico, o princípio crístico. Então são crianças extremamente especiais. Então nesse feriado, todos esses valores que nós passamos aqui na quarta-feira, agora, 12 de outubro, estão firmados. Você entrou em sintonia com um pouquinho do que eu falei, lembrando que é o meu lado pessoal, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Neste e-mail, só me informe a sua localidade, que eu indico para você hoje beber da fonte da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu faço parte. Você pode fazer online, onde você estiver no planeta. Então ali você vai receber todo o ensinamento da forma direitinho, desde o princípio, e você entra nessa iniciação, para você abstrair sempre junto, formando um egrégora novo, para a gente criar um mundo melhor. Então é isso, caminhos2005@terra.com.br, a sua localidade e o interesse.
interesse de ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose. Queridos amigos, agradeço de mente e coração você que esteve em sintonia comigo, um grande fraternal abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.